Deus tem um chamado para cada um de nós, para viver a cada dia, rompendo em fé. Aleluia. Levanta a tua voz conosco agora e canta, querido. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Aleluia. Cante ao Senhor nesse momento. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Diga para ele: as montanhas e vales, desertos e mares que eu atravesso, me levam para perto de ti. Desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus. É verdade, as minhas provações não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, Não se abrir o declaro: Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Aleluia! Aleluia! Rompendo em fé! minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Diga com ousadia: eu vou mover no sobrenatural. Oh, eu vou lutar e vencer. Oh, Senhor, eu vou plantar e colher. E a cada dia eu vou viver rompendo em fé. Aleluia. Aleluia, Pai. Cada vez que a minha fé é provada, Me dá essa chance de crescer um pouco mais. essa chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Declara ao Senhor: se diante de mim não se abrir o mar, oh, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Aleluia! Rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Agora com palmas, chega, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Senhor, esse é o teu tempo. Tempo do Senhor levantar uma nova geração. Geração que está vencendo os seus limites. E para a glória do teu nome, rompendo em fé. Aleluia! Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e colher.
Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, Boa noite a todos, a paz do Senhor. Desde já eu agradeço pela confiança, agradeço ao pastor Altemar que me fez esse convite. E eu só tenho que louvar a Deus pelo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor tem operado em nossas vidas. Eu creio que vocês, alguns já me conhecem, já preguei na igreja. Meu nome é Nardo, o presbítero Nardo, eu me congrego na Igreja Cristã Gileade do Novo Mutupim, com o pastor Adilson. Eu também tenho um ministério no canal do YouTube. Se você quiser conferir as mensagens, você coloca lá Nardo Silva que você vai encontrar. Deus tem feito grandes coisas através desse canal. Eu queria meditar hoje em rápidas palavras sobre oração. E se tem alguma pessoa que a gente possa ter como referência maior, essa pessoa se chama Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus ele andava em todo o tempo em oração. Quando Jesus foi multiplicar pães e peixes, ele agradeceu o Senhor em forma de oração. A Bíblia diz que quando Jesus foi escolher os 12 que iria andar com ele, queria fazer parte do seu ministério, ele passou a noite toda orando para saber quem seria. A Bíblia diz que antes da sua morte, no Getsêmani, ele orou.
Mas se tem uma pessoa em particular, Jesus ele é o supremo, não existe outro igual a ele. Mas eu queria falar de outra pessoa também, que é uma referência também na Bíblia. A gente olha para a vida dele e vê que ele é um homem de oração. E essa pessoa se chama Daniel, o profeta Daniel. Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo, no livro de Daniel, capítulo 2, a partir do versículo de número 19. A Bíblia vai descrever assim: Então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite. Então Daniel louvou a Deus do céu. Falou Daniel dizendo: Seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade. Porque dele são a sabedoria e a força, e ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A Bíblia diz que o rei Nabucodonosor, ele ordenou seus oficiais a invadir Jerusalém e que ele trouxesse alguns filhos de Israel, mas que entre esses filhos de Israel teria algumas particularidades, que entre eles seriam jovens que não houvesse defeito algum, e que fosse de boa aparência e instruído em todas as sabedorias e entendido em todo conhecimento, e que tivesse habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhe ensinasse entre a língua dos caldeus. E a Bíblia diz que entre estes filhos de Israel foi Daniel e os seus 3 amigos, Misael, Ananias e Azarias. Daniel é levado cativo. Daniel é arrancado do braço dos seus pais. Daniel é tirado da sua santa cidade chamada Jerusalém. Ele vai para uma terra ou uma cidade totalmente idólatra, totalmente cheio de prostituição, totalmente diferente daquilo que ele era acostumado a viver. Alguns historiadores dizem que Daniel tinha entre 15 a 17 anos. Então Daniel iria viver uma cultura totalmente diferente da qual ele estava acostumado a viver. E aqui eu analiso a vida de Daniel. E a primeira coisa que eu aprendo aqui com Daniel, que nós precisamos aprender, é que em toda essa situação, em toda essa destruição, em tudo aquilo que aconteceu com a vida dele, ele entendeu que em todas as coisas há um propósito de Deus nas nossas vidas. Ele entendeu o que muita gente ainda não entendeu hoje. Daniel, ele tinha todos os motivos para questionar o amor de Deus. Aliás, ele tinha sido arrancado do braço dos seus pais e da sua cidade santa, Jerusalém, da sua cultura. Daniel tinha todos os motivos para murmurar da vida, para reclamar diante de Deus. Mas olhando nas Escrituras, eu não consigo ver Daniel dessa forma. Eu não consigo ver Daniel reclamando da vida. Eu não consigo ver Daniel questionando o porquê ele estava naquele lugar. Mas eu vejo totalmente ao contrário. Eu vejo um Daniel decidido a ser diferente. Eu vejo um Daniel decidido a ser luz. Eu vejo um Daniel decidido a ser sal. E por que eu estou falando isso? É porque nós temos encontrado nos dias de hoje muitas pessoas tristes, muitas pessoas amarguradas, muitas pessoas murmurando da vida, porque não entendeu que o propósito de Deus em nós está em satisfazer e fazer a vontade dele. Eu vou te explicar melhor. Tem gente que reclama porque está trabalhando no lugar que Deus colocou. Tem gente que reclama da família que Deus deu. Tem gente que reclama de tudo e de todos porque ainda não entendeu que o lugar onde você está é o lugar certo que Deus colocou para você ser diferente. É interessante que Daniel,
Ele chegou na Babilônia e ele decidiu ser diferente. Daniel entendeu que o lugar era propício para ele dar frutos. Daniel entendeu que o lugar propício para dar frutos não é apenas dentro da igreja, não é apenas em retiro espiritual, porque isso é muito bom, é muito fácil, o lugar é satisfatório para a gente dar frutos. Mas Deus nos escolheu para levar nós em lugares hórtios. Deus nos escolheu para levar no vale de ossos secos. Deus nos escolheu para levar nas Babilônias. Para quê? Para nós sermos diferentes. Mas enquanto a gente não entender o que Daniel entendeu, a nossa vida vai ser uma vida miserável, vai ser uma vida de tristeza, vai ser uma vida de declínio, porque nós só queremos murmurar e reclamar e questionar de Deus. Eu me lembro que Deus me colocou para trabalhar numa certa empresa. E todos os dias eu me acordava muito triste, angustiado. E eu me perguntava, Senhor, é neste lugar que Tu queres que eu vá? E passou 1 mês, passou 2 meses, 3 meses, até que um dia Deus me respondeu. O lugar é propício para dar frutos. O lugar é propício para você ser diferente. O lugar é propício para você ser luz. O lugar é propício para você ser o sal da terra. O que nós precisamos entender é que onde Deus nos colocou, Ele nos colocou com o propósito da gente ser diferente. Para as pessoas olhar para nós e ver que em nós há luz. Para as pessoas olhar para nós e ver que em nós há sal da terra. Para as pessoas olharem para nós e ver que em nós há algo diferente. E foi isso que aconteceu com Daniel. Diante de tantas pessoas que tinham na Babilônia, viram que nele tinha um espírito excelente, um espírito diferente. E Daniel começou primeiramente quando ele recusou a comer as comidas sacrificadas, porque ele sabia que ele estava naquele lugar para ser diferente. Deus está dizendo para você, o lugar aonde você está é o lugar propício. Cuide em dar frutos, cuide em ser diferente, cuide em ser sal da terra e luz do mundo, para que as pessoas olhem para você e me glorifiquem através da sua vida. Em segundo lugar, o que eu aprendo aqui com Daniel é que a partir do capítulo 2 começa o segundo desafio de Daniel. O primeiro era Daniel entender que o lugar que ele estava era o lugar que Deus colocou para ele ser diferente. Só que aí vem no capítulo 2, versículo 13, diz que saiu um decreto. O rei teve um sonho e ele convocou todos os sábios da Babilônia. Ele convocou todos os astros da Babilônia, todos aqueles que adivinhavam na Babilônia. E diz a Bíblia que ele conta o seu sonho, de modo que ninguém conseguia interpretar. E aquele rei foi paciente, deu tempo para que os astros, para que aqueles sábios da Babilônia pudessem interpretar o seu sonho. Mas a partir do versículo de número 13, no capítulo 2, a gente encontra um rei enfurecido e indignado, e ele dá um decreto, que diz assim, no versículo 13, capítulo 2, versículo 13. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscar a Daniel e seus companheiros para que fossem mortos. O decreto saiu, que o rei tinha dado para que todos os sábios da Babilônia fossem mortos. E quando sai um decreto do rei, é para ser realmente decretado. E a Bíblia diz que existia um homem ali chamado Arioque, capitão da guarda do rei. E diz alguns historiadores que esse capitão ele tinha uma amizade com Daniel. Ele chegou até Daniel e dizendo para Daniel, informando a Daniel, saiu um decreto do rei que todos os sábios da Babilônia devem ser mortos. A Bíblia diz que Daniel, ele vai para sua casa,
E ele faz-se saber o caso dos seus companheiros, Ananias, Misael e Azarias. Aí eu te pergunto, a notícia ruim chegou até a Daniel. E essa notícia era a notícia de morte. Vocês irão morrer, Daniel. Todos os sábios da Babilônia irão morrer. Notícia trágica, notícia assustadora. Eu te pergunto, quando sai uma notícia, algo que mova nossas estruturas, o que é que você faz? O que é que a igreja faz? Apareceu a enfermidade, o que é que você faz? As portas se fecharam, o que é que você faz? O casamento está em crise, o que é que você faz? O meu filho está no mundo das drogas, o que é que você faz? Algum de nós se desespera, algum de nós perde o controle da situação, algum de nós chuta o balde, algum de nós entra em crise, em desespero, em depressão, com a síndrome do pânico. E eu não vejo Daniel dessa forma. O que eu vejo é Daniel recebendo uma notícia, ele chama os seus companheiros e a Bíblia diz que Daniel vai orar. E quando Daniel ora, a Bíblia diz lá no versículo 18, capítulo 2, versículo 18, que ele diz assim, versículo 17, então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com os restantes dos sábios da Babilônia. A Bíblia diz que Daniel vai orar, mas a oração de Daniel não é uma oração egoísta. A Bíblia diz que ele ora pedindo a Deus misericórdia pelos seus companheiros, por todos os sábios da Babilônia. E a Bíblia diz que quando Daniel estava adorando ao Senhor, no versículo 29 diz que numa visão de noite, Deus revelou o sonho do rei para Daniel. Deus revelou o sonho do rei para Daniel. Eu entendo aqui, igreja, que quando nós oramos, as coisas acontecem. Que quando nós pegamos uma notícia má, quando nós pegamos uma notícia que tira a nossa estrutura, e se a gente orar, Deus ele vai revelar para nós a intenção do seu coração. Deus vai revelar para nós aquilo que Ele quer fazer através dessas tragédias. E foi justamente o que Deus fez. Deus revelou o sonho para Daniel quando ele estava orando com os seus companheiros. A Bíblia diz que Josué orou e o sol parou. A Bíblia diz que Ana orou com amargura de alma e Deus ouviu a sua oração. E aquela mulher deu a luz ao menino mais importante da sua época. Nasceu o profeta Samuel. E eu fico me perguntando, se nós orássemos mais, a nossa vida era uma vida diferente. Se nós orássemos mais, a nossa igreja seria diferente. Se nós orássemos mais, a nossa nação seria diferente. O grande problema é que quando a gente sabe das notícias más, a gente não recorre para Deus em oração, a gente reclama, a gente grita, a gente murmura, a gente chuta o balde e Deus está dizendo para nós, eu quero que você olhe para a vida de Daniel, que quando as notícias ruins vierem, você se tranque no seu quarto e você ore ao Senhor, você louve ao Senhor, porque o Deus do céu irá revelar o que nós devemos fazer. Então Daniel, depois que Deus revela o sonho para ele, ele chama Arioque. Arioque leva ele na presença do rei e ele conta a visão ao rei. E diz a Bíblia que o rei ficou muito impressionado e o rei louvou a Deus de Daniel porque ele teve a interpretação do sonho. Só que aí então vem o terceiro desafio de Daniel. Está no capítulo 6.
versículo de número 10, diz: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas ao lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelho e orava e dava graça diante do seu Deus, como também antes costumava a fazer. Então vem o terceiro desafio de Daniel na Babilônia. A Bíblia vai contar no capítulo 6 que, por Daniel ser diferente, por Daniel prosperar, por Daniel fazer as coisas acontecerem, começaram-se a inveja pela vida dele. Então aqueles homens, eles chegaram para o rei Dário e falaram que sobre um determinado tempo ninguém poderia pedir nada a não ser se fosse a Dário. Porque eles não conseguiam encontrar nada que acusasse Daniel. Somente dessa forma eles iriam conseguir, porque eles sabiam que nada tirava Daniel da presença de Deus. Então Dário assinou aquele decreto. E a Bíblia diz que quando Daniel soube dessa notícia, que se alguém orasse pedindo alguma coisa a outro Deus, a se não fosse Dário, seria jogado na cova dos leões. Então, mais uma vez, chegou uma notícia ruim para Daniel. Que se ele orasse ao seu Deus, ele iria ser jogado na cova dos leões. O que você faria se alguém chegasse para você e que se você fosse orar ao teu Deus, você seria jogado na cova dos leões? A Bíblia diz que quando Daniel soube disso, ele entrou na sua casa e, como era acostumado a fazer como antes, ele orou 3 vezes ao dia, como era acostumado a fazer. E se tem uma coisa muito popular no nosso meio é: você quer conhecer alguém? Dê para ele poder, riqueza e fama. E essas 3 coisas Daniel tinha. A Bíblia diz no capítulo 2 que depois que Daniel revela o sonho do rei, ele se tornou-se governador de toda a província da Babilônia. Daniel era famoso, aliás, as pessoas queriam aqui puxar o seu tapete por inveja. Daniel também tinha riqueza porque ele era um dos presidentes da Babilônia, diz aqui no capítulo 6. Interessante é que a Bíblia diz que, como Daniel era acostumado a fazer, ele continuou a sua vida fazendo da mesma maneira. Daniel não mudou. Daniel continuou sendo quem ele era antes de ter fama, antes dele ter riqueza e antes dele ter poder. E o mais interessante ainda é que a Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Apesar de Daniel ter todo esse poder, ele continuou sendo quem ele era, um homem de Deus. Daniel orava 3 vezes ao dia, 3 vezes. Eu te pergunto, nós oramos quantas vezes ao dia? Nós tiramos qual tempo do nosso dia para orar a Deus, para fazer o nosso devocional, para fazer a nossa busca individual? E a grande desculpa é: mas eu não tenho tempo. Daniel era um homem ocupado e orava 3 vezes ao dia. Mas eu me acordo muito cedo. Daniel era um homem super ocupado e orava 3 vezes ao dia. Mas eu estudo, eu chego da faculdade muito tarde. Daniel era um homem ocupado e orava 3 vezes ao dia, como era acostumado a fazer. O nosso grande problema é que nós encontramos muitas desculpas para Deus. Daniel era um homem ocupado, Daniel era um homem cheio de responsabilidade, mas a sua vida com Deus, essas coisas não atrapalhavam. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Mas mesmo assim Daniel foi jogado na cova dos leões.
Eu quero dizer para mim e para você que independente se nós temos uma vida de oração, se nós buscamos a Deus, isso não quer dizer que nós não iremos passar por coisas ruins. Isso não significa que nós não iremos ser jogados na cova dos leões. Isso não significa ausência de problema. Mas uma coisa eu tenho certeza que quando nós oramos, as coisas acontecem. Quando nós intercedemos, as coisas acontecem. A Bíblia diz que Daniel foi jogado na cova dos leões, mas nada aconteceu com ele. Nada. E diz que Dário foi atrás de Daniel e gritou por Daniel, e Daniel disse que o teu servo vive. Tirou Daniel de lá sem nenhum arranhão e jogaram aqueles que acusavam Daniel e eles foram mortos. O grande segredo da vida de Daniel, o que não abalava Daniel, o que não tirava a estrutura de Daniel, o que não tirava o equilíbrio de Daniel, é porque Daniel ele era um homem de oração. E se nós queremos vencer as nossas depressões, se nós queremos vencer aquilo que nos atrapalha, precisamos orar. Precisamos ser um homem de oração. O grande problema da humanidade é que só vai orar quando o problema chega. Não, a Bíblia diz que Daniel era um homem que buscava a Deus. Todos os dias ele orava. Ele tirava 3 vezes ao dia para buscar o seu Deus. E essa palavra é para você. Essa palavra é para mim. Nós precisamos tirar um tempo para buscar a Deus. Nós precisamos orar como a igreja de Atos orava. Nós precisamos orar para as coisas acontecerem. Nós precisamos interceder, assim como Daniel orou pelos sábios da Babilônia. Daniel clamou pedindo misericórdia ao Senhor. Nós precisamos orar pela nossa nação. Nós precisamos orar pelos nossos governantes. Nós precisamos orar pelos nossos familiares. Nós precisamos interceder a Deus dizendo: Pai, tem misericórdia. E eu queria terminar essa reflexão te fazendo uma pergunta. Você tem orado ao Senhor? Você tem buscado ao Deus do céu? Você tem buscado aquele que te escolheu para você ser sal da terra e para ser luz do mundo? Quer ser diferente? Quer fazer a diferença? Tenha uma vida de oração, meu irmão. Nós queremos que as coisas aconteçam como um estalar de dedos, ou fazer uma mágica, ou seja, nem existe isso no meio do cristianismo, mas a gente acha que é assim. Eu quero chegar na igreja e as coisas acontecerem, o fogo do céu cair, vidas se convertendo. É claro que Deus ele pode fazer isso na sua soberania, mas se tem uma coisa que eu creio, é que Deus tem os seus princípios. E se nós queremos que as coisas aconteçam, se nós queremos que os nossos cultos sejam abençoados, se nós queremos que a igreja seja renovada, precisamos ter uma vida de oração. Não deixe para orar quando vier a má notícia, esteja preparado, porque quando ela chegar, nada vai tirar o teu equilíbrio. Eu queria orar por você. Eu queria terminar orando por você. Orando pelo nosso Brasil, orando pelas famílias. Desde já fica o meu agradecimento. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Eu conheço alguns de vocês. E eu sei que Deus tem feito grandes coisas. Mas vamos orar, igreja. Vamos interceder, porque grandes coisas o Senhor irá realizar através de nós. Ó Deus, nós queremos nessa noite, Senhor, te louvar. Porque nós sabemos, ó Deus, que nada acontece por acaso. Não existe sorte. Não existe por acaso. O que existe é uma vida de oração. Deus, os grandes homens oraram. Pessoas da história orou. E o avivamento aconteceu. Pai, eu oro pelo nosso Brasil, visita os hospitais, visita, Senhor, aqueles que estão em depressão, visitam aqueles, Pai, que estão com medo, Senhor, desse vírus maldito que veio a ocasionar uma tragédia no nosso meio.
Pai, repreende este mal. Deus, em nome de Jesus, ó Deus, eu oro pelas pessoas que estão doentes, aquelas pessoas que estão depressivas, aquelas pessoas que se encontram amarguradas, que o teu Espírito possa visitar. Abençoa os familiares, abençoa os pais, as mães, os filhos, abençoa os pastores, abençoa os missionários. Deus, visita cada continente, derrama da tua graça, derrama do teu amor, derrama da tua misericórdia. Deus, nos revela, Senhor, assim como o Senhor revelou a Daniel. Deus, algumas coisas da nossa vida precisam ser resolvidas, mas enquanto nós não orarmos, Senhor, as coisas não vão acontecer. Pai, em nome de Jesus, desperta a tua igreja, desperta o teu povo. Senhor, faz fogo cair do céu. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te oro e eu te agradeço, em nome de Jesus. E que o Senhor, Ele possa te abençoar, e que essa palavra você possa aplicar no seu coração, porque eu creio que o Senhor há de fazer grandes coisas, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fique com Deus. Amém. Glórias ao Senhor.